Muito nos alegra a apresentação destas réplicas dinamitadoras e profícuas de Abu Zur'ah, Aus ibn Sa'id ibn Musa al-Jama'i, o defensor empenhado da Sunna e Salafiyah e supressor da heresia e Hizbiyah em Moçambique, às quais ele respondeu atabalhoadamente na manhã de hoje, quarta-feira, 28 de Jumada al-Ula do ano corrente 1447 hijérico. Emirados Árabes Unidos, Emirado de Ash-Shariqa. وصدق الله إذ يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بارك الله فيكم. الدعوة السلفية بموزمبيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Na verdade eu recebi alguns áudios bem curtos e eu esperava, já que disseram que está a corrigir o último áudio que nós publicamos no YouTube, eu verdadeiramente esperava uma crítica que nunca me apareceu em mente, porque da forma que eu disse, o que eu disse, que isto o Big Zito não vai trazer resposta, não vai trazer. E não estou a incapacitar, nem estou a subestimar. Eu conheço o Zito. Inshallah vou trazer esses áudios curtos e vou responder inshallah ala uyala, porque são coisas de crianças. Nós nunca vamos escutar o Big porque nós sabemos que para sempre ele é um enjeitado desviado. Você vai fazer um takfir para alguém que ainda está em vida. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quer dizer, você fazer um takfir para sempre. Quero te dizer que a palavra enjeitado significa matruco. Matruco é abandonado. Uma linguagem que você sempre, ou quase sempre, tem trazido. Mas se calhar o português ficou muito grande para si e não percebeu o que significa. Vou responder inshallah nesses áudios, ikhtisaran. Se precisa de um tafsil ou tatuil, pergunte-me depois. Isso consta dos Salaf, rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, quando foram perguntados aquele que mente para as pessoas, alladhi yakdhibu fi hadith an-nas. Esse é matruk. Matruk al-hadith é aquele que mente. Quando conversa assim, sempre está a mentir. Sem precisar de dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse enquanto não disse, simplesmente mentira. Como o Big Zito faz. Este é matruk, não se considera o seu dito, porque há a probabilidade de mentir para o profeta sallallahu alaihi wasallam. O mesmo que dissemos que aquela pessoa que chama para bid'ah não se leva ao seu dito, porque há a probabilidade de mentir para o profeta sallallahu alaihi wasallam em prol da sua heresia. 2. Eu não disse que é desviado, não falei de desvio eu, não disse que você é desviado. Não há nenhuma parte do áudio que eu disse que você é um desviado. Eu disse enjeitado. Enjeitado. E a palavra desviado significa também estar fora do caminho. Não é? Dalala ou dal significa estar fora do caminho, certo? Você diz que dalla an tariq ou dalla an sirat, an sabil, quer dizer saiu do caminho. Não é? Sem propositar. Isso é que significa dalal, dal. E é algo que você tanto canta. Irmão Aussi, dal, jahil, mubtadi'. Então, quando usa-se para si, está a fazer takfir para alguém enquanto está vivo. E para mim, não estou vivo. Então, repito mais uma vez, a palavra desviado significa também estar fora do caminho. Quer dizer, caminho da Sunnah, e não simplesmente sair do Islã, ou completamente sair do Islã como tal.
E se isso fosse desvio, você seria o primeiro a tirar o outro da Sunnah e a tirar o outro do Islã de uma forma geral, porque sempre está a cantar isso. Não. Então peço para não sofismar as pessoas que têm mente sã. Wallahu a'lam. E não fique zangado porque eu te tirei de salafia, porque eu disse que você não é salafio, porque você não tem a aqida sahiha, tens uma aqida munaharifa. Eu tenho meus motivos em dizer isso. E se eu verificar a posteriori que você mudou, eu vou te colocar dentro da salafia. Tá? Eu vou te colocar dentro da salafia, não se preocupe. Mas por enquanto com o takfir que fazem, com o shahada, que vocês colocam no inferno alguém em vida. Não vos coloco lá. Vocês estão a contrariar o usul din. Vocês estão a contrariar o usul din. Não há dúvida que ele mais merecia ou merece a heresia. Mas eu desculpo pela sua crassa ignorância. Não me vou colocar na posição dele, pois se eu me colocasse na sua posição, sem dúvida que eu pessoalmente diria que estou desviado e fora da Sunnah. Mas conhecendo o seu nível de percepção, principalmente, porque memorizar pode até tentar memorizar algumas informações, pode tentar, agora a percepção não é uma coisa fácil. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Da forma que disse poeta: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أفهم ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. ديس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى livro الرد على البكري. ولهذا كنت أقول للجهمية أكي بيت القصيد ديس لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. ديسي وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له فكان هذا خطابنا desta forma. E quando foi questionado o Sheikh Aba Butain rahimahullah subhanahu wa ta'ala a respeito dessas palavras, disse que há aí duas questões, e uma das questões que cá nos interessa, disse adamu takfirina liman kaffarana. ديسي وظاهر كلامه أنه سواء كان متأولا أم لا. Dos princípios da Sunna, quando contrariar, aí sim, alguém é refutado até fazer o tawbah. Assim como você fez tawbah, por exemplo, quando você disse que no Corão tinha 6.600 ayats. Isto é contrariar mesmo a Sunna, porque no Corão esses ayats não chegam a ter esse nível. Então você aumentou mais 400. Como vou te colocar na Sunna assim? Alguém que aumenta 400 ayats do Corão. E você, por exemplo, quando estava a falar, não, Big mentiu para Allah e para o mensageiro, ele está a falar para Allah coisa que ele não falou. Eu e você, quem mentiu? Pergunta o irmão cá em toda zombaria e diz, entre nós, quem mentiu para Allah? A resposta és tu. Não consegue perceber suas palavras e perceber palavras dos outros? Deixo consigo 5 pontos. 1. Disseste tu que Allah subhanahu wa ta'ala dirá. Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz que uma voz do céu soará: عبدي رجعوا كلهم وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبكي لك ولا معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. E eu em nenhum sítio disse que Allah subhanahu wa ta'ala disse que o Alcorão tem tantos versículos. E se tivéssemos nas do profeta sallallahu alaihi wasallam ou de Allah, não estaríamos
em divergência. Como é que você dirá que isso aqui é asl min usul? Yani, se uma pessoa diz o inverso, então estará fora do Islã. ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. Balançando os ditos, aquele que diz 6.000 é um dito por causa de não ter revido outros ditos de grandes sábios, disse aquilo porque é um dito que foi dito e não coloquei masdar nem coloquei alguma coisa. Por isso, revendo depois de tambihat que recebi de ti ou de outros irmãos, eu reconheci, e o meu reconhecimento é de dizer que este dito é débil e o dito certo é aquele outro dito, porque este dito parece haver um exagero. E acabou. Agora toda hora está a me criticar a mesma coisa que eu reconheci que para mim é um erro. Depois, como se fosse um nas. Não há nas nisso. Mesmo se eu prevalecesse no meu dito, ninguém pode vir me tirar da sunna ou do Islã, porque ninguém contou. Conta você. Você já contou e encontrou que chega ou não chega. Agora, a contagem que você está a trazer aí é uma contagem que também não é um consenso. Há divergência, mas toda hora está a falar da mesma coisa. Taib. E você não mentiu. Ainda continua a persistir no seu erro. Você não mentiu para Allah? O que você disse, quem disse dentre os sábios? Ninguém. Eu disse, mesmo Ibn al-Jawzi rahimahullah subhanahu wa ta'ala no Bahr al-Dumu', não é desta forma que constou. Ele não disse que Allah subhanahu wa ta'ala dirá uma voz suaraya abdi. Ninguém disse isso, barakallah fiqh. E é o único que constou essa história aí. E é uma história sem asl. E nós dissemos, e você deve diferenciar, até aí vou colocar ponto 3. 3, diferencie entre hadith da'if ou batil ou mawdu' ou la asla lahu ou da'ifun jiddan. Diferencie, caro irmão. O que você trouxe nem é da'ifun jiddan, é la asla lahu, mawdu'. E esse wadon quem trouxe é você mesmo. Pelo menos que me traga um dito de alguém que disse como você disse, para dizer que esse wadon é de fulano X. Fora disso, você é um kadhab. La yu'khadhu minka sarfan wala adla. Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz que uma voz do céu soará: عبدي رجعوا كلهم وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبكي لك ولا معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. 4. Tu não te arrependeste publicamente como eu fiz. Estar a criticar alguém depois de ter feito tauba. Até se você piora e jura por Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anula a sua ação. Man dha alladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartuhu wa ahbattu amalaka. Aliás, você publicou uma frase que pertence ao Shi'atu Rawafida a dizer al-Qur'anu kalamullah ghayru khaliqi. Isso não existe na Sunna. Naam, quanto a este dito, wafaqaka Allah subhanahu wa ta'ala lima yuhibbu wa yardah, já esclarecemos bima fi kifaya e esclarecemos oportunamente. Este dito laysa bi khaliqin, as pessoas devem diferenciar aqui. É um dito que consta de Ahl Sunnah wal Jama'a e é um dito sahih salim? A resposta é que sim. Diga-me este alim que disse o inverso, por favor. Não vai trazer. Agora, dizer que este dito para os principiantes não é um bom dito para se trazer, eu posso concordar consigo. Quer dizer, existem certas linguagens, certas, que não são adequadas para serem ensinadas. Eu concordo consigo. Mas o contexto que eu trouxe, ou o contexto que eu usei aquele dito, foi um contexto de Raddi, de um Ash'ari. Não fiz um manual para estar a se ensinar nas madraças, mas se calhar alguns dos irmãos depois levaram e
queriam aproveitar e eu permiti. Barakallahu fikum. Esse dito é um dito sahih, reconhecido por vários sábios da Sunnah, como Ibn al-Mubarak, rahimahullah, Abu Amr al-Dani, Ibn Jarir al-Tabari. E esse dito de Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, estudei com o Sheikh Al-Fallati em Jeddah. Todo o livro completo, Sarih al-Sunnah, está lá o dito. Questionamos e percebemos. Se você não percebeu a sua religião, vai falar com uma pessoa que ainda está a estudar. Barakallahu fikum. Também Maslama ibn al-Qasim, ibn Abi Zamanin, Abu al-Mutarrif al-Qurtubi, al-Baghawi, que é o mufassir, Ismail al-Asbahani, Abu Butayn. E consta nisso o athar de Ja'far al-Sadiq, apoiou-se neste athar e, para além disso, apurou Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam al-Bukhari, Abu Dawud al-Sijistani, Abu Uthman al-Darimi, Ibn Abi Hatim al-Bayhaqi, Al-Khatib al-Baghdadi, Al-Hafiz al-Mizzi, Al-Lalakai, Al-Ajurri, Ibn Taymiyyah, Al-Albani, nosso Sheikh Raslan, hafidhahullah subhanahu wa ta'ala, wafaqahu wa saddadahu. Depois, quando estive em Medina, fui ter com o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah, em frente da sua casa, com o propósito de lhe questionar sobre esta questão. Estava com seu filho e perguntei ao Sheikh a respeito desta questão e não criticou. Então, se tens um sábio, caro irmão, um só, que negou isso, ou que disse que simplesmente é um dito dos xiitas, afora os sunitas, que me faça o favor de me trazer. E não sei se te recordas, ou se calhar não chegou a escutar, já falamos sobre isso, e daí TPC alguém, que na altura estava a fazer mestrado, e até agora remeteu seu silêncio, que nesta questão não quero acreditar que me vai contrariar, inshallah subhanahu wa ta'ala. Acho que era antes de aprender o suficiente. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ud, amma ba'd. فقد بلغني سؤال من أخينا أبي زرعة أوس الموزمبيقي وفقه الله، مفاده أن أحد إخوانه أنكر عليه أنه قال القرآن كلام الله حقيقة ليس بخالق أو مخلوق، وادعى هذا المنكر أن هذا القول لم يقل به أحد من السلف، أو لعله قال أنه لم يسمع أن أحدا من العلماء السابقين قال هذا القول. ونقول عدم علمك لا يفيد شيئا في هذا، لأنك لست يعني من الذين يعني كما يقال أحاطوا بالعلم، فكان ينبغي عليك أن لا تجازف هذا الإنكار. نعم، بارك الله فيك. الذي أنكر هذا كان عليه أن يتريث وأن يسأل أهل العلم، وأن يقف عند حدوده، لا يستعجل بالإنكار. نقول قد ثبت هذا القول بسند صحيح من قول جعفر ابن محمد، نعم، من قول جعفر ابن محمد رحمه الله تعالى، ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه محمد بن جرير الطبري في أول أثر في كتابه صريح السنة، الذي كنت حققته منذ سنوات. كذلك أخرجه عبد الله بن أحمد عبد الله بن أحمد في السنة، والبخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية، في نقده على بشر المريسي
العنيد، والأجري في الشريعة، واللالكائي في أصول الاعتقاد إلى آخره. وأخرجه عدة آخرون كلهم أخرجوه من طريق معبد أبي عبد الرحمن عن معاوية ابن عمار الدهني أنه قال: قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: قد استفاض عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن أخالق هو أم مخلوق، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وهذا مما اقتضى به الإمام أحمد في المحنة، فإن جعفر بن محمد أي من أئمة الدين باتفاق أهل السنة. نعم. فهذا واضح بين. وقد جاء أيضا من نحوه عن علي بن الحسين أن جعفر بن محمد روى عن أبيه أنه قال: سئل علي بن الحسين عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، وهو كلام الله تعالى. إسناده حسن، يدل أن جعفر بن محمد تلقى هذا عن آبائه، وهذا إسناد عال. نعم. فهذا بارك الله فيك يؤكد صحة هذا القول أنه ثابت عن السلف، بل هو القول الذي اقتضى به أحمد في المحنة، محنة خلق القرآن. وبالله التوفيق. وكانت هذه الفتوى، كان هذا التسجيل في فجر الجمعة 13 من شهر ربيع الأول العام 45 بعد 400 من الهجرة. نعم. صلى الله على Muhammad وعلى آله وصحبه. E citaram alguns sábios, como Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, que por ser tão sabido este assunto, até xiitas disseram o mesmo. Quer dizer que não contrariou ninguém, senão al-Jahmiyyah. Assim, da forma que Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah tem constado ditos até dos judeus e Nasara, e tem dito que até Ahlul Kitab nisto acreditam, excepto Jahmiyyah. Então não se pode dizer que não, esse dito aqui é um dito de Nasara ou é um dito de Al-Yahud. Não quer dizer isso, caro irmão. Perceba uma coisa, perceba, barakallahu fiqh, uma coisa e leve com preceito. A verdade nunca fica falsa por ter proferido um shaitan. Não perde a sua veracidade. Uma informação nunca perdeu e não perde a sua veracidade porque um shaitan proferiu, ou porque um herege praticou, ou porque um descrente acreditou. Fata'ammal. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الدعوة السلفية بموزمبيق.